Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Redcast, o podcast da Red Agro. Eu sou o Rafael e hoje nós vamos falar nesse episódio sobre negociações de derivativos, né, na bolsa. Então, para você que busca entender sobre as práticas, né, sobre as negociações de derivativo e busca compreender como é negociado um derivativo dentro de um banco, dentro de uma corretora, esse episódio vai ajudar você, né, a entender como funciona esses mecanismos. Bom, eu já convido você a compartilhar, comentar, deixa também seu curtir, né? Se você está tanto no Spotify quanto no YouTube, para que você possa ajudar a gente também no alcance. E hoje aqui conosco o Ronan como nosso convidado. Ronan, seja muito bem-vindo aí como nosso convidado aí para falar sobre essa negociações dos derivativos agrícolas em bolsa, né, Ronan? Opa, obrigado vocês pelo convite, né? É um prazer estar aqui, ver a Rede Agro se tornando o que ela se tornou. Lembro lá do início da Rede Agro e agora essa potência. E eu espero poder compartilhar aí os conhecimentos, um pouquinho da história também, do que nós já passamos nesse mercado, que lá atrás era bastante embrionário, simples, né? Muito telefone, e hoje já está um pouco mais sofisticado, né? Ótimo, ótimo. Ronan, mais uma vez agradecer. E antes da gente começar esse episódio, eu quero agradecer também o nosso apoiador, tá? O nosso apoiador é a ProBeef, né? Que é a linha de nutrição de bovinos da Nutron Cargill. Então, para você que quer uma nutrição de peso para o seu rebanho, chama o pessoal da ProBeef. E antes de começar esse episódio, Ronan, conta um pouco para nós, né? Um pouco da sua história, da sua jornada aí no mercado financeiro. Ah, legal. Assim, a gente começou lá atrás, ainda 2009, 2010, e nós montamos uma assessoria de investimentos na época, e o nosso objetivo aqui no Mato Grosso, né, o nosso objetivo era trabalhar especialmente os clientes do agro, né? Então nosso foco era trabalhar muito o hedge agrícola, né? Tanto que o nome da empresa, né, no caso a Ouro Investimentos hoje, mas antes de Ouro Investimentos era Ouro do Cerrado, né? Então Ouro do Cerrado, a Sorte. soja, né? Tem um pessoal aqui de Cuiabá que fala que é o pequi, né? Mas a soja, o Ouro do Cerrado, né? Então era o primeiro nome da nossa empresa, Ouro do Cerrado, e ela foi crescendo, tomando uma proporção muito grande. Então, poxa, mais de 15 anos aí a gente trabalha no mercado financeiro, ajudando os clientes a investir, a fazer o hedge. E então, nosso desafio maior é continuar fazendo essa crescente. Cresceu bastante, cresceu, mas ainda tem muita gente fora. Então, eu espero, já evoluiu bastante. Eu acho que o papel da Rede Agro, nos últimos anos, com muita educação, muita informação, tem contribuído bastante para tirar essa galera aí do marasmo, daquela situação mais passiva, para começar a buscar um pouco mais de conhecimento, mais alternativas, porque na produção o nosso produtor realmente ele é excepcional, né? Na Certo. comercialização ali ainda tem muito gap, já estão fechando esses gaps aí em comercialização, gestão, mas ainda tem muito que melhorar, então é bastante gratificante aí ver como que o mercado está evoluindo, né? Ótimo, ótimo. Ronan, antes da gente falar um pouco sobre as práticas de negociações, né, de um derivativo, Uhum. comenta um conceito básico, né, do que é um derivativo agrícola, né, para ajudar os nossos ouvintes a entender um pouco mais, né? Ah, legal. O Rafael já me conhece há bastante tempo, eu sou bem simples nas minhas explicações, né? Então o pessoal fica lá, pô, derivativo, derivativo, acho que é um negócio de outro mundo, né? Linguagem de mercado financeiro, mas de maneira bem simples, né? Um derivativo é, vamos colocar ali, um instrumento onde o preço deriva de outro, né? Ou seja, ele Correto. deriva de algo. É a mesma coisa que, por exemplo, a pamonha, né? Então, o preço da pamonha deriva do Preço milho, né? correto. Então, se o milho sobe, o preço tende a subir também. Se o milho cai, o preço tende a cair também. O mesmo vale para o leite, né? Se o leite sobe, né? Tem o queijo, que é o Derivado. derivado do leite, né? Ele tende a subir também. Então, o preço desse ativo, né? Desse objeto, ele vai derivar de acordo com o outro. Então, Correto. por que eles chamam de derivativo na bolsa, né? Porque o contrato futuro, ou de opções, né? No caso, o contrato futuro, ele deriva do preço do físico. Então, ele não Certo. está lá na bolsa à toa, né? Não, ele não pode Correto. ser um preço aleatório, né? Uhum. Então, o preço de milho, no caso da nossa bolsa, é um derivativo, contrato futuro, do mercado físico, negociado na base Campinas. Correto. E as opções que a gente usa muito,
é um derivativo do mercado futuro, né? Ou seja, Sim. o preço das opções está vinculado a esse contrato futuro, né? Ah, Então, por isso o nome é derivativo, ou seja, você tem um preço atrelado a um outro ativo objeto, né? correto. Que no caso é o físico ali para a região determinada, né? Exatamente. Tem muita gente que fala assim, ah, não, mas é um preço aleatório, ou algumas vezes, na verdade, muitas vezes, o mercado futuro ainda, o mercado de commodities, ele é diferente de outros ativos financeiros, né? Então, você tem o dólar, que a curva de dólar é crescente, né? Correto, Então, é mais fácil, eu não tenho a sazonalidade aí, eu tenho o custo do carrego, né? correto. Mas quando eu vou para commodity, eu tenho sazonalidade, né? Então, o preço de agora é diferente do preço, por exemplo, Ah, o milho agora, a curva do preço hoje do milho é diferente do preço de setembro, né? Setembro a gente já precifica um safrinha, correto. né? Então, ele é um pouquinho mais difícil da gente trabalhar por causa dessas diferenças de preço, né? De ter esse entendimento, mas ele não é aleatório. Então, Uhum, esses contratos mais curtos agora, negociado em bolsa, os preços deles estão mais atrelados ao físico, de correto. agora, a precificação da agora, do disponível, né? Uhum, Até porque lá na frente, esse contrato, no vencimento, ele tem que convergir. convergir, Uhum, né? Ou seja, o contrato futuro da bolsa ele vai convergir com a média da CPEA, né? No caso do milho e do boi também. Então, ele não é um preço aleatório. certo. E os contratos da bolsa mais longo, eles estão atrelados aos preços Uhum, do físico, né? Do mercado a termo negociado no mais longo, né? certo. Então, às vezes as pessoas se confundem isso, mas é só lembrar que o preço futuro ele está sempre derivado a um preço, e esse preço aí da bolsa é atrelado a físico, né? Entendi. Então, o derivativo aqui, no caso, nós estamos citando sobre o contrato futuro, ele é um instrumento financeiro, né? Muito utilizado como ferramenta de Uhum. hedge e atrelado. E dentro do derivativo, o contrato futuro, ele acaba sendo o pai, vamos se dizer, para os outros derivativos, como NDF, como mercado de opção, ou seja, é o contrato futuro que é utilizado para se Para precificar. precificar os outros derivativos, né? Exatamente, né? E por que que ele é usado ali para precificar, né? Então, eu também amarro o contrato de opção, né? Então, o meu Sim, contrato de opção, né, que é o seguro de alta, né, e ou o seguro de baixa, tanto a call quanto a put, eles vão os preços de strike, a gente chama de correto, proteção, eles fecham de acordo com o contrato futuro negociado na B3, tá? correto. Então a precificação, obviamente, tem que Uhum. ser esse contrato futuro, né? É a base para a precificação dos outros derivativos. Sim. E é interessante assim, né? O contrato futuro muitas vezes é utilizado pelo market maker, né? Market maker são as empresas contratadas para dar liquidez, né? No mercado. Eu está sempre comprando ou vendendo, ele tem que dar liquidez, né? Uhum. Então, no contrato futuro, é uma maneira que os market makers de opção, aqueles caras que dão banco, corretora, né, Fundo. fundo, que está dando liquidez ali para o mercado de opção ou mercado de swap, Uhum. independente do derivativo, ele procura um instrumento para se redear também, porque ele não vai Correto. ficar com risco. Uhum. Então, muitas vezes ele utiliza o mercado futuro para fazer o hedge dele desses outros instrumentos, né? Então, a Certo. base de precificação ali é o contrato futuro para fechamentos, né, do contrato, principalmente lá nas Uhum. cotações do dia a dia, e no vencimento é ele que é o balizador para o fechamento, né? Bacana. E hoje é comum a gente tem três ambientes de negociações, né? Que a Uhum, gente fala que é o mercado em tela, uhum, mercado balcão organizado e o mercado balcão não organizado. E é comum, Brasil, Estados Unidos, onde sim, for, existe esses três mercados, né? exatamente. Você conseguiria trazer para nós uma explicação para cada ambiente de como que funciona? Ah, legal. O mercado ali de balcão, né? O próprio nome diz, né? Balcão, né? O pessoal antigamente não tinha, bem antigamente tinha telefone celular, internet, né? Ele ia lá e negociava a sua produção, né? Esse é o mercado de balcão tradicional que o produtor ele usa. Ele só Certo. não tem esse nome na mente dele, mas quando ele vai negociar com uma Cargill, com uma Trade, com uma Uhum. Bung, enfim, qualquer que seja, ele está utilizando o balcão não organizado. Por que que o Correto. pessoal chama de não organizado? É porque você não está na tela do Sim, seu sim. celular, do home broker, não tem uma formação de preço
Clara. E dependendo da situação, né, o preço é um pouquinho diferente para um pouquinho diferente para o outro, por causa do tamanho de volume, enfim, Uhum. de várias circunstâncias, né. Então o mercado de balcão não organizado é isso, né. O Existe também, até desculpa Aham. interromper, por exemplo, se eu faço uma operação financeira Uhum, num banco, numa corretora, uhum. e essa corretora ou banco só faz um contrato direto, é mais comum no banco isso. Isso Sim, acaba sendo um mercado balcão não organizado, né? é Porque um ele não joga risco no mercado, ele assume exato, o risco na tesouraria, isso é um mercado balcão não organizado. exatamente. Essas negociações que o pessoal faz no que eles chamam de OTC, né. Todo mundo fala OTC ou balcão não organizado. Onde o meu risco é uma contraparte ali, no caso, quem faz muito isso aqui no Brasil, a StoneX, né? FC Stone, antiga FC Stone, todas as trades também fazem, de certa forma, isso. Os bancos também fazem essa instrumentação, essa negociação, onde quem é o meu risco, né? É a própria instituição, eu não tenho Uhum, garantia calçando e tudo mais, é um mercado de balcão não organizado, uhum. né. Mas a grande situação aqui é a precificação, né. A pre Certo. que a precificação é a instituição que lógico, eu tenho Uhum. um mercado ali, ela não Em pode fugir paralelo, muito aham. ela não pode fugir muito da média, Uhum. né, porque se ela fugir muito da média, também ela não consegue fechar eles não conseguem fechar negócio, né. Correto. Então ela fica aí mais ou menos numa média, e os negócios são tratados ali, mas a precificação não é uma precificação tão justa, né, quanto Correto. Uhum. no mercado eletrônico. No mercado eletrônico, a precificação é mais justa, porque eu tenho na tela ali o comprador e o vendedor, Correto. né. Então o mercado não organizado Tem que ter esses cuidados. tem que tomar cuidado. Então, se eu quero fechar contratos seja de opção, NDF, com uma Uhum. instituição financeira, onde ela é a contraparte, ela é o risco, poxa, no mínimo que eu tenho que fazer é o dever de casa, né? Poxa, será que esse banco que está fazendo sei lá, um contrato de câmbio comigo, né? Está travando o câmbio, é a minha contraparte. Será que ele tá bem financeiramente? Uhum. O que eu já deparei, às vezes, em alguns momentos, quando o cliente está com essa posição, né, Uhum, onde o banco ali em si é o provedor de liquidez ali, uhum, às vezes eles falam assim, poxa, não tem liquidez para encerrar, para encerrar a posição. uhum. Então, assim, fica meio que refém também, né? Pode acontecer em alguns momentos, né? Pode, isso é muito comum. E os Uhum. spreads para saída são altos, tanto para entrada quanto Quanto para para sair. saída, Uhum. né. Então o spread é a taxa que o banco ou a corretora vai cobrar, né. Então se Entendi. vocês pegarem o preço, muitas vezes que você está olhando, no balcão não organizado e você comparar com o Uhum. preço que está em tela, você vai ver o tamanho do spread, Uhum. que esse banco, essa corretora, Sim. tá te cobrando. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. E, Uhum. hoje está fácil, né, para o produtor não cair nessa Correto. tão simplesmente. Não estou falando que o não organizado seja ruim, não é Não, isso. A é. questão é que você S- pode ficar um pouquinho mais atento. Se eu estou num balcão, se eu não tenho tela e tudo mais, vamos ver como que está em tela, Uhum. né? Deixa eu ver como é que está aqui. Uhum. Vamos tentar negociar melhor, chegar a um preço mais justo, porque muitas vezes essas instituições financiam o produtor também, né? Correto, é uma vantagem. Exatamente. Elas financiam. Tem produtor que não tem margem para operar em bolsa, não tem margem para fazer um NDF. Uhum. Aí eu tenho esse banco aqui que fala: não, fecha comigo, eu margeio você, né? Agora É, tem banco até que já tá pagando até o prêmio da opção. então, deve cobrar uma taxa de juros, obviamente, Com pro, certeza. pro Os período, dinheiro. né? Eu já vi situação de OTC parcelar a opção. Faz O, parte. o produtor fez precisava fazer um hedge para 6 meses. a, a instituição, não vou falar o nome, mas a Uhum. instituição de OTC parcelou em 4 vezes o prêmio da put. Faz sentido. Mas o risco está Uhum. na companhia que deu a Sim. liquidez, né? Então tem que fazer realmente o dever de casa, ver se essa empresa está bonitinha, ver se ela tem um histórico de, de trabalhar nesse sentido, né? Porque não- se eu sou uma empresa de OTC e estou dando liquidez ali, de balcão não organizado e estou dando liquidez, eu quero travar meu risco também. Eu só Correto. quero ficar com o spread entre, Uhum.
a minha operação e o Uhum. meu travamento, eu quero ficar só com aquela margenzinha lá, o spread, em Que- cima da operação. Uhum. Então, se ela está habituada a fazer isso, está tudo bem, Correto. né? E o mercado balcão organizado? O balcão organizado é uma evolução, né? Ainda não tem tela, né? Então, a principal forma de conseguir cotação é no telefone, né? Correto. Então, ele vai Chat. ligar para o Rafael, ele chega assim, ô Rafael, tô querendo travar meu boi, é, eu quero travar para fevereiro, quero travar para outubro de 25, né? Uhum. Então, o Rafael vai ter que ir lá na mesa, lá com os market makers, falar, ó, eu Aham. tenho um cliente que quer travar um volume X para outubro desse ano de boi. E aí esses fundos, né, vão vir ali, esses market makers vão vir com várias cotações para o Rafael. O Rafael vai pegar e vai apresentar isso para o cliente. Correto. Qual que é a diferença aqui? É que no mercado organizado, ele é negociado, liquidado e custodiado numa bolsa, Correto. numa clear, né, numa bolsa. Aqui no Brasil, só B3. tem B3, então é só B3, né? Então esse é o mercado de... Pode ser setipado também, mas Pode. o Uhum. setipado é da B3, Aham. também É é B3, registrado. né? Então é tudo na B3, né? O ambiente da B3. Então, por estar na B3, quem vende esse seguro, né? Tem o comprador que paga o prêmio, Uhum. e tem o vendedor que recebe o prêmio e fica Uhum. obrigado a fazer a Uhum. segurança, né? Dar a segurança ou de alta ou de baixa pro dono do seguro, né? Correto. Esse vendedor desse seguro, ele tem que ter garantia. Aí a B3 ela entra aí como intermediadora entre os dois. Exatamente. Todo dia ela chama margem de garantia de quem vendeu esse seguro. Entendi. Por isso que se fala que bolsa, Não. derivativo em bolsa não tem Calote. calote. Não tem calote. Se esse vendedor desse seguro, seja da call ou da put, quando eu falo seguro, call e put, se esse, se esse vendedor não tiver margem, a bolsa liquida. E essa margem não é qualquer coisa, né? Certo. Tem um A margem cálculo de risco, exato, tempo, risco, exato. E outra, é dinheiro, ativos financeiros, ativos líquidos, liquidez. tem que estar lá, calcionado, né? Uhum. Se não tiver lá calcionado, ele nem abre a Uhum. operação. Uhum. Então, aqui eu já começo a entrar num ambiente mais seguro, Correto. né? Então a B3 é a contraparte da operação, não é o vendedor, é a B3. Uhum. E por isso ela tem sistemas que eles chamam de risco, né, para assegurar que essas operações realmente não tenham calote. E esse comprador do seguro, que é o nosso Uhum. cliente, geralmente, ele esteja com salvaguardas, né? Correto. Então Uhum. essa é uma situação bem interessante. E vamos lá, custodiado, liquidado, tudo dentro de bolsa. Situação aqui é, que foge um pouco do balcão tradicional é que geralmente esses contratos são padronizados. Uhum. Então, no caso de boi, eu só posso negociar de 330 arrobas. No caso Uhum. de soja e milho, 400 e 450 sacas. Uhum. Tem seus vencimentos cada um, né? Correto. Não são todos os vencimentos. Então, ele tem alguma limitação, mas nada que você possa ajustar no seu plano de negociação. Os Uhum. principais contratos, né? Os principais meses de vencimentos, onde os clientes geralmente do agro têm as liquidações, existem esses contratos, né? Entendi. E aí fica o mercado de tela, né? Falando balcão não organizado, Uhum. balcão organizado e agora o mercado de tela, né? Que é algo mais, vamos se dizer assim, mais acessível, né? Vamos se dizer. O mercado de tela ele evoluiu muito, mas ainda ele não consegue atender o maior volume, vamos assim dizer. O que evoluiu muito no mercado de tela? Os contratos futuros. Então, quando você... Poxa, a gente pegava, eu ainda peguei na época a negociação de balcão para algumas commodities como café. A gente tinha lá atrás, por exemplo, o boi era o contrato mais negociado. Boi e café eram os contratos mais negociados. Quando a gente precisava fazer uma boleta
de soja ou de milho era um sacrifício. Porque, sei lá, tinha 60 negócios, quando muito negócio em soja e milho lá atrás, 15 anos atrás. Então, como que eu vou fazer o hedge de um cliente no mercado de tela que tinha 60 negócios no dia? Não faz. Então, o balcão era a única saída nossa, Correto. né? E o balcão ele foi crescendo e se fortalecendo, o balcão Uhum. organizado nesse formato. O próprio milho, se você pegar o mercado a termo, né, o não organizado do milho, você não tinha muito o que fazer há 10 anos atrás. Você não conseguia negociar um ano para frente milho. Não tinha isso, né? E no mercado financeiro também era assim. Então o mercado de tela ele evoluiu muito no contrato futuro. Então hoje você abriu o contrato de milho, Uhum. boi, sempre tem um comprador, vendedor e dá para passar um volume grande no contrato futuro. Uhum. O problema do contrato futuro é margem e ajuste de garantia. Uhum. Tá? E a maioria das vezes não é recomendado para o produtor mais tradicional. Tem alguma parcela aí de clientes que pode fazer sentido o contrato futuro, mas o mercado de opções, que é o que eu acredito ser, e a gente sempre defendeu isso, lá atrás a gente sempre falava, olha, faz via mercado de opção, porque você vai pagar um prêmio, não tem ajuste, não tem chamada de margem, você só paga o prêmio e Uhum. você acompanha a alta e trava seu piso, né? Então, que é o básico, arroz com feijão que o produtor deveria fazer, esse contrato de opção ainda é preponderantemente negociado no mercado de balcão, né? Certo. Balcão organizado. Então, tem que ligar realmente lá para a mesa, né? Pegar a cotação, mas é uma precificação hoje muito justa, bem Uhum. diferente do que era Uhum. antigamente. Antigamente a gente tinha a Macquarie, que dava liquidez, né? Tinha um fundo lá de Londres, que eu esqueci o nome, tinha o pessoal do Itaú, eram os três que davam, e o Bradescão de vez em quando dava. Hoje tem muito mais market maker Sim. no mercado, né? Então hoje a precificação está muito mais justa desses derivativos, né? Eu só tenho que tomar cuidado no seguinte, né? Por ser balcão organizado, não ter tela, é bom sempre ter uma cotação de um corretor que seja justo, que seja fair. Uhum. Corretor de valores, um assessor de investimentos. Geralmente isso é feito com um broker, um assessor de Uhum. investimentos, um consultor de investimentos, né? Uhum. Que seja feito com alguém de confiança mesmo. Porque por ser mercado de balcão, esse profissional pode Uhum. colocar um spread Uhum. em cima aí da cotação e ter uma margem, né? É. Então, e aí isso faz diferença. Qualquer É, 10, 15 centavos no volume de um produtor é muito é muita significativo. coisa, É. né? E até interessante a gente falou dos ambientes de negociações, né? Mas você pode ter tipo de acesso diferente, né? Eu tenho acesso varejo e eu Uhum. tenho acesso institucional, né? Sim. Então, se eu tenho um acesso mais institucional, os preços ali em si das opções, que é onde estão os grandes fundos, as grandes indústrias negociando, é um preço justo de mercado, né? Porque eles não vão operar spread, né? Não vão ficar numa casa que opera spread. Agora, se Sim. você tá mais num varejo, né? Aí tem que ter esse cuidado. Aí já tem um pouco mais carregado, né? Porque o preço vai passando de mesa por mesa até chegar na ponta final, o spread está bem relevante, né? Exatamente. Eu já vi situação de 50 centavos de spread numa cotação, 30 centavos, de 20 centavos, 25 é meio que um padrão que Hum. o pessoal cobra, né? E aí, quando você vem para uma mesa institucional, né, que é onde a gente opera, a mesa, primeiro, tem um regramento de compliance, né? O institucional não pode cobrar spread. Então, você tem um regramento de compliance ali também. Então, o preço é muito mais justo. Uhum. Então, às vezes, você vai pegar numa mesma corretora, né? Você vai ter um broker que está no consultor, um assessor que está numa corretora X, né? E você tem um outro que está plugado na mesma corretora. Só Uhum. que um está no institucional e outro está no varejo. Se você Correto. pegar a cotação dos mesmos brokers que estão na mesma corretora, você vai perceber que a do varejo vai estar mais cara, né? Uhum. São canais diferentes dentro da corretora que atende. Não só corretora, né? Mas banco. Até interessante, Uhum. porque no dia a dia o pessoal ele confunde, acha que banco e corretora é tudo igual para Uhum. negociações de derivativo. Uhum. E aí eu sempre falo, ó, banco não é corretora, corretora não é banco, são legislações totalmente diferentes Uhum. e aí cada um tem a sua vantagem nas negociações derivativas, né? Sim.
E aí, Sim. você saberia explicar qual que é a diferença entre os dois, entre banco e corretora na negociação de derivativos? Vamos lá. A corretora, no geral, ela tende muito a atuar no mercado mais organizado, né? Então você vai ver, eu cito XP, BTG, essas corretoras mais tradicionais, elas estão muito, 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 muito dentro do mercado mais organizado, registrado em tela, liquidado na B3, enfim, né? Ou registrado em bolsa, custodiado, liquidado em bolsa. No banco, a gente já começa a ver um negócio mais balcãozão mesmo, né? Não Uhum. que eles não tenham esse acesso lá dentro, mas você pega até os contratos são diferentes, né? É, Então, até porque, né, vamos revelar um segredo que alguns bancos têm conta, os bancos têm que ter conta em corretora exatamente, para conseguir ofertar um derivativo ou opção, né? exatamente. Então, a gente vê ali o banco, né? Quando é muito fácil, você faz uma operação no banco, né? Pode ser qualquer banco, né? Você vai pegar numa corretora, sai nota de corretagem, não é Uhum. um contrato, né? É uma nota de corretagem. Lá vai Correto. ter o contrato que você negociou, a Certo. quantidade que você negociou, o vencimento, o prêmio que você pagou, custo de corretagem e emolumentos. Você Uhum. vê tudo isso. E tudo separadinho. Correto. Você vai num contrato de opção muitas vezes do banco e, se ele, e geralmente passa em balcão, não quer dizer que o banco não tenha corretora, o banco tem a Tem. corretora lá dentro, ele pode fazer essa operação na corretora deles. Não tem problema nenhum, ele pode fazer, mas geralmente a gente vê uma negociação, geralmente um contrato de balcão, né? E aí você vê que a precificação é um pouco diferente, o contrato é um pouco diferente, Uhum. né? E aí você tem que tomar um cuidado com o seguinte, né? O mercado de opção aqui numa corretora, eu vou ter uma liquidez de acordo com o mercado. Eu sempre tenho Uhum. ali, né? A Transferência de custódia. transferência de custódia é muito mais simples. Eu posso cotar, sair antecipadamente, vai depender do market maker, Uhum. obviamente, mas eu tenho liquidez Uhum. todo dia, né? Correto. Posso comprar e vender todo dia. Eu saio do mercado muito facilmente. Aí você vai, às vezes, para um contrato em banco, eu estou travado lá a uma data, eu não consigo sair. Se eu saio, o meu spread, como é o banco, geralmente Uhum. é minha contraparte, o meu spread é maior, Correto. né? Enquanto se eu sair aqui é, no mercado de balcão organizado e tudo Uhum. mais, eu já não tenho eu não tenho esse spread, eu vou negociar com o market maker, tem uma precificação mais justa. Então tem que tomar muito cuidado, né? Que quando eu estou fazendo um contrato no banco, poxa, eu estou fazendo que ambiente? Eu estou fazendo num ambiente organizado ou não organizado? Cara, se eu estou fazendo num ambiente não organizado, tome cuidado com os spreads, pede a cotação, Uhum. né? Faz a cotação em uma corretora, pede a cotação na corretora do próprio banco mesmo, para ver a Correto. diferença, É né? verdade. Uma boa. É uma boa para Uhum. ele ver é, como que é essa diferenciação em preço. Vai experimentando, né? Vai conhecendo. Então, Certo. então é importante que o produtor saiba essa. Tem essa dinâmica de mesa na internet. Exato. Igual eu sempre falo que os dois, tanto banco quanto corretora, são boas instituições, né? Mas cada um tem sua vantagem em alguns tipos de negociações, ou questão de margem, ou enfim, cada um tem sua vantagem. Eu acho que a tarefa é entender do que precisa e negociar onde que te atende melhor, né? Exatamente. E agora entendendo, a gente falou muito de market making, né? Uhum, E para muitos isso é novidade, né? uhum, Porque o pessoal escuta mais, pô, eu vou falar lá com o broker, né? É mais uhum, comum falar broker. uhum. Mas, pô, quem são esses market makers, né? Quem são esses indivíduos que a gente tá falando tanto agora? Legal. Realmente essa é uma figura meio que mística no mercado, né? Então, mas é muito comum. Começou em outros ativos, depois veio para commodity também. Mas o market maker, se for traduzir para português, é fazedor de mercado, né? Aham, Então, ele é contratado, ele é uma instituição contratada a dar liquidez em um ativo. Então, ele está sempre comprando e sempre vendendo, certo. né? Aí tem uma diferença de preço ali que é a margem dele. Mas ele é contratado, ele é pago, né? Ele tem uma remuneração para ele fornecer liquidez nesse mercado. Uhum, Por que, que as instituições fazem isso? Né? Por que, que elas utilizam do market maker? uhum, É para fomentar a liquidez. Porque se eu não tenho liquidez, qual o incentivo que eu tenho para vir negociar esse ativo em bolsa? certo. Já que a bolsa ela me provê segurança, que é muito bom, como eu falei,
os ativos em B3 não, negociado em bolsa não tem calote, porra, uma segurança Certo. excepcional, mas eu estou mais em bolsa pela liquidez, né? Até inclusive no balcão organizado, a própria B3 divulga lá os market maker, né? Você pode se cadastrar como market maker, porque você Sim, tem incentivos em alguns ativos, né? sim, tem regra, é muito organizado, não é assim também qualquer um que entra lá, tá? Não é desse jeito, né? Geralmente são instituições sérias, são fundos, os próprios bancos podem atuar como market maker, Uhum, então são grandes instituições que estão sempre na pronta, comprando ou vendendo. correto. Então, e são contratados para isso, né? E pode ter É, os seus benefícios. Geralmente tem os seus benefícios para atuar como correto. market maker. E são remunerados. Então também não estão fazendo ali de amor, né? Falar, ah, não, eu vou ver o que É, é para é para para é ajudar, para para ajudar, prosperar. dar liquidez. Não, é que dá muito dinheiro para eles, poxa. Com Dá certeza, muito né? dinheiro, né? Tanto que essa semana passada ali, a gente viu um fundo de uma corretora, né? Uhum, Que atua muito como market maker e o pessoal ficou até assustado com as taxas de retorno dela, né? certo. Então, realmente ser market maker dá uma margem boa para quem faz isso, né? Uhum, Então, mas mesmo assim, vamos lá, não quer dizer que eu estou cotando ali no balcão que eu não tenho que ter uhum, várias cotações, com né? certeza. Que eu vou ficar preso só em uma ambientação. E o market maker é muito importante porque é o seguinte, imagina, se eu quiser sair, eu Uhum, tenho preço, né? Eu tenho preço para entrar, eu tenho preço para sair, né? E quanto mais gente atuando nesse mercado, melhor. correto. A precificação fica cada vez Competitivo. mais justa, Uhum, né? E outra, grandes lotes, né? Você vai colocar grandes lotes hoje. Olha que bizarro. O único contrato de opção assim voltado mais ao agro que está negociado em bolsa aqui no Brasil, né? uhum. É o contrato de opção do dólar. Só que a gente consegue negociar esse contrato de opção do dólar para um mês só, né? Sim, a opção em tela. Para Aham. 2 meses até eu consigo, Dependendo o dependendo strike. do. Mas você tem que olhar muito volume, mas lá tem um fazedor de mercado lá. Você Uhum. consegue olhar lá as opções do dólar. Em O tela. duro que a cotação, para você colocar o ticker, né, Hum. já é horrível, né? Você vai ter que colocar lá W, se for o mini, Ixi, WDO, sei lá, X25, P000, o aham. strike é uma bosta para. Imagina o produtor rural colocando o ticker da opção. Porra, Horrível. a experiência é horrível pro cliente, mas hoje Uhum. o contrato de opção mais vinculado ao agronegociado em tela aqui É o dólar. é o dólar. Uhum. Soja, milho e boi eu não tenho aqui. Soja Uhum. eu negocio em tela nos Estados Unidos, Correto. né? Aqui eu não tenho muito. Então eu preciso desse fazedor de mercado para também me dar liquidez nessas Uhum. opções, que eu vou comprar ou que eu vou vender. Então, mas no geral, assim, são bancos, instituições financeiras que estão fomentando essa liquidez. É, Eles não assumem risco, tá, galera? isso é importante. O pessoal acha que o cara fica lá assumindo risco. Não. Ele comprou ou vendeu para você, ele faz o hedge no mercado futuro. É o fazer o Delta Hedge. Faz o delta da operação. Eles não assumem o risco de jeito nenhum. Né? Eles, por mais que dão liquidez, eles travam O o risco. risco na outra ponta. Não ficam abertos. É muito difícil um market maker perder dinheiro. É. Né? Até é bacana isso que você comentou, né? Porque a gente vê, é mais comum em corretora, né? Em corretora ela pode ter o market make dela próprio, ela pode ter um fundo que é o market make dela e ela pode ter mais 5 market make no mercado. Então ela cota internamente e externamente. Já tem corretora que não tem market make, já pega todos os market make fora. No banco é o próprio banco ali em si, né? A tesouraria ali em si que segura essa operação em decorrência que é um balcão não organizado. Mas o que é importante, né? Pô, mas eu tô comprando e a outra parte que tá me vendendo, né? É até importante falar sobre isso, né? Que eles fazem um hedge dessa obrigação que foi vendida no mercado, né? Sim, e outra, lembra que eu falei que chama margem de garantia para quem vende o seguro? É como se fosse uma seguradora, né? Correto. O produtor rural vai lá, compra a call ou a put, que é o seguro de alta ou seguro de baixa. Quando ele comprou, ele transfere o dinheiro para esse. Ele Uhum. comprou em um dia, ou seja, fez hoje a operação, que hoje a gente está falando sexta, né? Mas se ele fez hoje, segunda-feira, né? Ou
é sempre D mais um, né? A liquidação financeira. O produtor comprou, esse dinheiro vai para o vendedor, né? Então o vendedor colocou o dinheiro no bolso. Correto, No outro dia, a B3 está chamando a margem dele, correto. né? O que ele faz para limitar essa chamada de margem? Ele vai lá e abre uma posição. Uhum, Imagina ele deixar um caminhão, ele abre uma posição redeando a própria operação dele, uhum, para reduzir a necessidade uhum. de, de margem. E qual que é o ganho desse cara, né? Pre- Geralmente CDI, que é um custo de E, carrego, e a mais uma taxa, mais uma margem dele, né? geralmente a vol também, né? Às vezes tem marketing maker que gosta mais de vol, enfim. É porque é especulativo, né? Exatamente. É uma posição mais especulativa para essa parte de provedora de liquidez, né? Sim, tem formas de atuação diferentes até Uhum, nisso, né? uhum, Mas realmente, né? Aqueles que atuam mais em vol, eles pegam uma gordura maior, uhum, né? Porque ele está acreditando numa queda dessa vol. E realmente, geralmente, uhum. historicamente, geralmente quando fica muito volátil, né? Realmente tende Sim, a voltar novamente, né? correto. Aí Então, desfaz de posição, nem sempre o cara carrega também, né? Tem tudo isso. exatamente. Não, legal. E assim, dentro do que a gente falou, né? A gente viu que, pô, banco e corretora são diferentes, mas ambos têm benefícios e vantagens, né? Mercado de tela, balcão, balcão não organizado são diferentes, mas ambos têm benefícios e vantagens também. Exatamente. Você acha que tem algum mercado que é mais vantajoso entre o balcão e o de tela? Se existe algum mais vantajoso? Então, vamos lá. Vai muito também de condição de mercado, Uhum, de condição do planejamento do cliente, correto. né? Então, é, tem situações que é melhor eu fechar realmente no balcão não organizado, né? Uhum, Com a trade ou uma revenda, aproveitar um momento, né? Não ter necessidade de vir para o mercado organizado. uhum, Porque a condição daquela região está permitindo, ou dentro do planejamento financeiro daquele cliente é necessário ele fazer isso. Eu vou dar e também o mesmo vale para os outros mercados, né? Os outros ambientes de negociação. Então eu vejo muita gente, por exemplo, trabalhando o NDF dentro de banco. Mas uhum, por que muita gente trabalha dentro de banco? E geralmente banco tem um spread, né? Mas o spread que eu falo, uma cobrança, né? uhum. Maior em relação às corretoras. Até porque, né, banco não cobra corretagem, né? A corretora ela pode cobrar corretagem. Então, o mecanismo de remuneração da operação ali em si, É diferente, correto. né? Então você vai pegar, se você for olhar financeiramente, as operações, em sua maioria, assim, eu dificilmente vi uma operação de balcão não organizado ou organizado superar um preço de tela, né? Então, financeiramente falando, né, em precificação, Uhum, os ambientes organizados têm uma precificação melhor, correto. sim, disparado. Qual é o problema, né, no exemplo desse produtor que precisa travar dólar e envia NDF? Que NDF chama margem. Uhum. O produtor tem dinheiro na conta parado? Difícil, hein? Ah, cara, o produtor, a maior parte do dinheiro está no giro da atividade. Então o banco vai lá e faz uma linha de crédito para ele operar esse derivativo, esse Uhum, NDF. uhum, uhum. Então, nesse momento aqui, que financeiramente falando, o produtor não tem uma estrutura para bancar a margem, fazendo cálculo bonitinho, vale a pena ele operar no, No balcão. no, no banco. Uhum, Se ele não tem dinheiro para deixar numa renda fixa lá rendendo, para colocar correto. como margem, faz no banco, toma cuidado, obviamente, do spread, Uhum, né, para não ficar muito alto, e utiliza a estruturação de banco. Porque corretora, no geral, não está muito preparada para. Não estava, né? Não sei se mudou esse ano, mas até então as corretoras não estavam preparadas para liberar crédito para produtor o rural como CPF, margem. né? Exatamente, crédito em CPF. PJ, elas É até outra estão coisa. Uhum. preparadas, mas no CPF, produtor rural, a Não. maioria não consegue. Uhum. Aí você tem o Rabobank, o Itaú, que nada de braçada nesse Isso, mercado de NDF, financiando o produtor. já tem vários, Bocon, ixi, o mercado evoluiu muito, Né? graças a Deus.
E até, só reforçando, Uhum. porque o pessoal fala assim, olha, o mercado de tela, ele é mais justo em preço, né? Uhum. Só que a gente tem que ter um cuidado que o ambiente de tela também existe os robozinhos, Uhum. né, de arbitragem lá, que estão Uhum. arbitrando no próprio ambiente de tela, né? Uhum. Então, para você que faz negociação em tela, né, e não tiver ciente, né, de um preço justo de uma opção ou de algo específico de um contrato futuro, no ambiente de tela você também pode levar esse spread em decorrência dessas arbitragens que existe, né? Pode sim. Então tem que saber precificar também, né. Na verdade, saber precificar, eu deveria saber de qualquer maneira, independente do ambiente. Se eu não sei precificar, que eu tenho um consultor, né, contrato o pessoal da Red, que eles vão ajudar a precificar. Tem planilha, eu acho que tem material para isso, não é tão complexo assim, mas o pessoal fornece material para ajudar a precificar, Aham. né. Então isso é o básico para eu entrar na negociação. Porque se eu entro, assim, eu já vi muito isso, né. O cara vai negociar, mas ele não tem nem ideia de preço, Uhum. né, não tem nem ideia. Aí você pega um A, cara a que estratégia é boa, mas o preço. aí você vai lá, opera no varejo, o corretor vai lá e coloca um spread, ele Aham. paga 20, 25 centavos a mais por saca, Uhum. né? É, se ele soubesse só fazer a precificação, que é uma planilha do Excel, conversar com alguém que sabe fazer O isso, chat GPT hoje já tá o fazendo. chat GPT, ó, excelente, né? Você coloca a fórmula lá, não precisa nem fazer mais o... É, Antigamente, eu você fazia as acordou. planilhas, né? Credo. Atualizava aqueles negócios, as curvas, tudo na mão. Hoje já tá melhor, Uhum. graças a Deus. Uhum. Mas eu tenho que saber a precificação. Porque, cara, se eu não. É aquela frase do Warren Buffett, né? Se eu sento na mesa de pôquer e eu não sei quem é o pato, é porque eu sou o pato, né? Verdade. Então é a mesma situação. Não Mercado adianta. financeiro ainda, né? No mercado financeiro, então você tem que saber o básico, né? O básico bem feito. E isso vocês estão educando bem os clientes. Uhum. Parabéns pelo trabalho. Para você saber negociar esses derivativos também. Correto. E Mas se você tem condição de margear a operação, se você tem condição de pagar o prêmio de uma opção, na maioria das vezes o mercado organizado, seja ele via negociação de tela, ou seja ele através de negociação do balcão organizado, que é Uhum. ligando para o broker que Uhum. trabalha numa corretora, ou no broker do próprio banco, que trabalha Correto. na corretora do banco, você vai ter uma precificação melhor. Legal. Vai depender da estrutura que você tem, estrutura financeira, estrutura de negociação também, né? Como Uhum. que você quer comercializar. Mas, no geral, geralmente a gente tem uma combinação. Uma parte é fechado no balcão, outra parte é complementada com o mercado de derivativos. Sim. Por exemplo, momentos em que regiões têm base mais achatada. O que é base mais achatada, né? Na média histórica, o preço, sei lá, em Primavera do Leste, comparado com o preço de Campinas, Muito. encurtou, Uhum. né? Ou seja, quer dizer que o preço em Primavera do Leste, historicamente, está melhor, né? Então, nesses momentos, é muito bom utilizar o, Fiz. o físico na negociação com fazer uma operação a Uhum. termo com alguma trade e tudo mais, Uhum. né? Isso é o melhor momento, assim, para se utilizar esses ambientes, né? Correto. Por quê? Ou o mercado, aí eu caso aqui comprando seguro de alta, né? Correto. Então eu vendo aqui, faço uma operação a termo na trade e compro um seguro de alta, porque se continuar subindo eu acompanho. Uhum. Então por que eu vou fazer esse tipo de estratégia e casar esses dois ambientes? Porque na média, ou o preço de primavera estagna e o preço de Campinas ali em São Sobe. Paulo sobe, Correto. né? E aí eu acabo ganhando no meu derivativo, Uhum. né? Ou o preço de primavera volta para a média histórica e ele cai, enquanto aqui em Bolsa ou Campinas se mantém. Então eu vou buscar sempre utilizar o que é melhor para o meu momento de negociação. E o contrário também é verdadeiro. Se Primavera do Leste Tiver largo. está muito descontado do que a média histórica de Campinas, o que eu vou fazer? Eu não vou vender, não vou usar a instrumentação do ambiente não regulado, eu vou usar só a bolsa.
Por quê? Ou o mercado de primavera ele Sobe. sobe e aqui se mantém ou cai um pouquinho, né, Campinas, ou o mercado de São Paulo, Campinas, Bolsa, enfim, o nome que você quiser dar, ele cai. E aqui já caiu mesmo, e eu tenho uma convergência aqui de Uhum, preço e eu acabo tendo um ganho no hedge, né? uhum, Não é a ideia ter a ideia do hedge é fazer o hedge, a proteção, não é ganhar, mas geralmente esses momentos fornecem arbitragem e nesses momentos dá para sim ter um ganho financeiro com o hedge, né? uhum, Então, esses momentos de mercados também vão ajudar a definir que ambiente que eu vou usar. Se é um uhum. ambiente regulado, se é um ambiente não organizado, se é um ambiente organizado, e as instrumentações financeiras que eu também vou utilizar. Bom, ótimo, ótimo. Episódio muito bacana, né? Para você que está, né, escutando, entendendo um pouco sobre esse ambiente de negociações, né, derivativo, né? O quanto é importante entender das negociações derivativas para construir estratégia de hedge na comercialização. Ronan, quero primeiramente agradecer você, né, por estar aqui conosco no Redcast, falando sobre as negociações derivativas, compartilhando sua experiência. Deixa para nós aí, para as pessoas que querem acompanhar seu trabalho, LinkedIn, Instagram, como que as pessoas fazem para estar seguindo você e acompanhando seu trabalho? Ah, legal, Rafael. Assim, pode me encontrar muito facilmente aí. É só colocar meu nome, Ronan Green, assim, no Google, vai achar, só tem eu. Então, eu compartilho alguns conteúdos lá no Instagram e também no LinkedIn. Fique à vontade para me chamar, sou bem tranquilo ali em responder. E, enfim, me coloco à disposição também de vocês. Mais uma vez aí, parabenizar pelo trabalho, pelo belo trabalho que vocês têm feito. A gente vê que o mercado está amadurecendo, a Red está fazendo parte desse, desse histórico. Então, é muito gratificante de saber que lá atrás a gente fez parte também, né? Ajudou, contribuiu um pouco e ver o que a companhia se tornou, o que ela tem feito ali pelos Uhum. produtores, tem ajudado muita gente, muita instituição. Então, desejo aí também para vocês muito sucesso nessa jornada e também conte comigo aí sempre pro que precisar. Ótimo, ótimo, obrigado, tá, Ronan? E para você que está acompanhando, né, esse episódio sobre ambiente de negociações derivativo, convido você curtir, comentar, compartilhar esse conteúdo, levar para demais pessoas aí que você acredita aí que possa fazer sentido. Também quero fazer o convite para você acompanhar, né, o nosso trabalho, tanto no Instagram, no nosso site, no nosso LinkedIn. É só pesquisar Red Agro que você vai estar encontrando todo o nosso trabalho, conteúdo e tudo mais. E também, mais uma vez, eu quero agradecer o nosso apoiador, né? ProBif, que é a linha de nutrição de bovinos para corte da Nutron Cardil. Então, para você, pecuarista que quer garantir aí uma nutrição de peso, chama o pessoal da ProBif. E aguardo você no próximo episódio. Tchau, obrigado.